Dentro do âmbito da oftalmologia, desta vez com o Dr. Álvaro Sá, para que possa participar aqui em direto, já sabe que deve então ligar o número 229538525, este é o número do Porto Canal, para o qual deve ligar então para colocar as suas questões aqui em direto no nosso programa. Pode também fazê-lo através de um SMS para o 68302, basta que escreva POR, um espaço, o seu nome, a localidade e a sua questão. O Dr. Álvaro Sá vai então estar connosco para lhe tirar todas as dúvidas relativamente à oftalmologia. Pode também fazê-lo através de e-mail para consultório@portocanal.pt ou ainda enviar-nos uma carta para a morada em rodapé. Passo então a apresentar o meu convidado desta segunda parte, Dr. Álvaro Sá. Seja muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal, Soutor. Muito obrigada por estar aqui connosco. Soutor, temos desde já uma chamada de Irmesinde, é a Maria do Céu que nos liga. Olá, Maria do Céu, seja bem-vinda ao consultório. Olá, menina, boa tarde. Muito boa tarde. E obrigada pela atenção. Boa tarde, doutor, como está? Muito boa tarde. Eu queria, pôr um problema ao doutor. É o seguinte, eu já uso óculos há muitos anos, eu tenho 64 anos e nesta altura os meus óculos são para ver ao longe e ao perto, são bifocais. Acontece que eu em julho mudei as lentes. Portanto, fui à consulta, foram-me recetadas umas novas lentes e eu durante algum tempo senti isto, passado talvez uns 15 dias, comecei a sentir umas perturbações que na altura atribuía que fosse de adaptação de uma lente para a outra. Nunca tinha acontecido, mas como esta lente era muito mais grossa do que as outras, eu pensei que fosse esse o problema. Só que mais tarde, em outubro, vim a ver que não, que era, porque eu fui para o hospital de urgência e era um problema de diabetes. O que é que acontece agora? Que eu, como acabei de dizer, mudei as lentes em julho, finais de julho, mas estou com dificuldade ao longe, ao perto eu vejo. Durante o dia, se estiver a ver a televisão, está tudo bem, não há problema nenhum, não sinto nada. À noite, se estiver a ver a televisão só com a luz da televisão, não sei se esse será um erro da minha parte, eu começo, com o tempo a passar, começo a sentir cansaço por cima dos olhos e tenho que tirar os óculos e fechar os olhos para descansar. E assim como já não consigo ler, por exemplo, agora estou a olhar para a televisão e vejo que diz, e sei que diz Porto Canal, a palavra Porto consigo ver bem, quanto ao resto, não, sei que são lá umas letras, mas já não consigo identificá-las. Eu queria pedir ao doutor se me elucidava se eu devo ou não consultar novamente a oftalmologia ou se isto será o facto de eu ter tido o problema da diabetes. Obrigada pela atenção. Obrigada, Maria do Céu. Obrigada. Dona Maria do Céu. De facto, a diabetes pode alterar várias estruturas a nível do olho. Desde logo, se a Dona Maria do Céu tiver a sua glicemia, o açúcar do sangue, descontrolado, vai ter flutuações da visão. Porquê? Porque há duas estruturas principais no olho que podem variar a sua graduação, vamos chamar assim, conforme o açúcar no sangue. Desde logo, a córnea, que é esta parte transparente à frente do olho, se a sua diabetes estiver descontrolada, ela pode ficar mais espessa e, portanto, a sua graduação é uma. Se tiver uma glicemia mais baixa, ela pode ficar mais fina e, portanto, tem outra graduação. Temos outra estrutura dentro do olho que se chama cristalino, que no futuro pode dar catarata, se ficar com opacidades, que também pode ficar mais espessa ou mais fina e, por esse motivo, também vai ter variações da graduação. Portanto, devemos receitar óculos a um diabético primeiro, com a primeira premissa de o diabético estar controlado. Se não, no dia em que foi à consulta tem uma graduação, depois vai variar ao longo de um mês ou dois a sua glicemia e se for a uma consulta passada 2 meses já tem uma graduação diferente. Portanto, é preciso chamar a atenção ao diabético sobre esse assunto. Depois, é diabética, também é importante saber que a retina pode sofrer com a diabetes, chamada retinopatia diabética, e pode ter lesões na retina e aí o tipo de tratamento é diferente dos óculos, porque pode estar tudo bem com a graduação, mas se tiver lesões a nível da retina, vê mal. Outro assunto que me falou é estar cansada depois de estar a ver um pouco a televisão. Isso já é um assunto diferente. Já é um assunto que não está muito relacionado com a diabetes. O facto de nós estarmos a fixar, por exemplo, se estivermos algum tempo a ver televisão, piscamos menos os olhos, a renovação da lágrima não se dá com a mesma frequência e, portanto, o olho, entre aspas, fica seco. Ao ficar seco, começamos a ter várias queixas. Desde logo,
cansaço, uma sensação de peso, como falou, a visão um bocadinho turva, picadelas, ardência, muitas vezes lacrimeiros, porque o olho como sente seco produz comichão, prurido. Portanto, o que eu muitas vezes aconselho é, quando está a ver televisão, de facto não deve estar às escuras, deve ter luz ambiente, para não forçar tanto a sua visão. E, em segundo lugar, usar um lubrificante ocular, umas lágrimas artificiais, para sempre que tiver queixas de desconforto ocular, colocá-las quando está a ver televisão. Mas isto não está relacionado com o seu problema inicial, como falou da diabetes, da alteração da visão. Aconselho-a, de facto, assim que puder, a ir a um colega meu, um oftalmologista, para se ver muito bem a sua retina, para leve análises, fundamental saber se está ou não está bem controlada e com as glicemias normais, dentro dos parâmetros normais para um diabético, e de facto ver muito bem o fundo do olho, ver se a sua retina está bem e se a sua diabetes estiver controlada e estável, então aí rever a graduação dos óculos. Muito bem. Maria do Céu, ficou esclarecida? Eu só lhe digo, eu estou já a ser tratada, portanto tomo já a medicação da diabetes. Eu sei que baixou porque de vez em quando vou à farmácia fazer o teste e eu estava em 145, eram os valores que eu tinha na altura, e agora fiz, faz hoje precisamente 8 dias que fiz o teste, 2 horas após o almoço, e estava em 103. Portanto, já tinha baixado. Agora vou voltar a fazer amanhã. Vou então marcar a consulta, como o doutor me acabou agora de aconselhar, e acho, doutor, então nesse caso, no dia em que for à consulta, devo levar os valores conforme está a diabetes. Isso, Dona Maria do Céu. E já agora, se me permite, até lhe vou acrescentar o seguinte. A senhora, quando mede muito bem a glicemia, mede naquele momento, àquela hora. E isso, naturalmente, o nosso organismo vai se adaptando aos vários níveis de açúcar no sangue e, portanto, pode ter um valor agora, passado uma hora tem outro, e passado 3 horas tem outro, depende da alimentação, depende do exercício físico, enfim. E por isso nós agora também damos muita importância a outro tipo de análise que se faz quando se tira uma amostra de sangue, que se chama hemoglobina glicosilada, e um dos tipos dessa hemoglobina glicosilada é A1C. Essa hemoglobina glicosilada A1C deve ser inferior a 7% nos diabéticos e ela vai nos dar a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses aproximadamente. E aí nós temos muito mais informação se a sua diabetes está controlada ou não, porque pode ter a sorte ou o azar de picar o dedo e a máquina dar 120, 130 e por aí, de vez em quando, mas fora os períodos pode ter 200, 240 e nem se apercebe. Portanto, essas análises são mais fiáveis para controlarmos a diabetes de um indivíduo. Exato, então será melhor eu fazer essa análise mesmo num consultório. Sim, a especialidade médica que costuma tratar e que se dedica à diabetes chama-se endocrinologia, portanto devia ser vista por um endocrinologista. Sim, devia ser vista por um endocrinologista que saberá controlar muito bem a sua glicemia, com fármacos, se não conseguir com fármacos, com comprimidos, quero dizer, se não tomar antidiabéticos orais, pode ser com insulina, e, portanto, esse é o ponto basilar, controlar a sua diabetes. A partir daí, se tudo estiver controlado, é mais fácil depois ficar a ver melhor, é mais fácil controlar qualquer patologia que tenha a nível da retina ou de outro sítio do olho, portanto, a primeira coisa a fazer é controlar a diabetes e, a partir daí, juntamente com o oftalmologista, melhorar a sua visão. Muito bem. Doutor. Muito obrigada. Obrigada, Maria do Céu, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado eu por tudo, pela atenção que me deram e um bom Natal para todos. Muito obrigada igualmente, Maria do Céu. Obrigada. Obrigada, com licença. Seguimos agora a doutora T. Braga para receber a Manuela Gonçalves. Olá, Manuela, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu estou a ligar pelo seguinte, eu tenho cerca de tenho 50 anos e tenho uma retinopatia pigmentar. Pronto, ainda tenho uma visão que me permite, pronto, alguma autonomia. Eu pretendia saber se o doutor tem informação que haja alguma coisa a fazer dentro deste âmbito da retinopatia pigmentar. Muito boa tarde, Ana Manuela Gonçalves. De facto, a retinopatia pigmentada é uma patologia que já está a ser estudada, mas ainda não tem solução. Certamente daqui a alguns anos terá, porque já se identificaram alguns genes responsáveis pela não produção de uma proteína que nós precisamos para termos uma visão útil. O que acontece
é que nós precisamos de uma proteína que vai ancorar um pigmento que se chama melanina, que nós temos no olho. Qual é a proteína? Como diz? E qual é essa proteína? Essa proteína é uma proteína que vai ancorar essa melanina. E, portanto, essa proteína em si, em quem tem uma retinopatia pigmentada, não é produzida. E, por isso, o que acontece é que os fotorreceptores, que são responsáveis pela recepção da imagem e depois, através de estímulos elétricos, vão conduzir essa informação para o cérebro, esses fotorreceptores não têm essa melanina para fixar a informação e, portanto, a informação começa-se a perder. E, portanto, nós temos, quando dilatamos a pupila e vemos o fundo do olho de um indivíduo, de uma pessoa com retinopatia pigmentada, vemos muito bem aquele aspecto de pigmento que está todo a ser disperso para a periferia da retina. E, portanto, enquanto não conseguirmos tratar geneticamente este pequeno problema da não produção dessa proteína que é responsável pela ancoragem da melanina nos fotorreceptores, pois não temos solução ainda para a retinopatia diabética, mas está em vários centros mundiais a ser estudada esse problema porque é uma patologia relativamente frequente. Pois, porque eu tenho acompanhado, não sei se o nome diz alguma coisa, o laboratório da Neurotec. Sim. Pronto, uma terapia das células encapsuladas. Pronto, eles têm, é um site que agora Deixamos de ouvir a Manuela, não sei se consegue ouvir, Não doutor. consigo. Não consegue. Pronto, os laboratórios Neurotec. Manuela, vai ter que repetir porque estamos aqui com um problema no estúdio e não conseguimos ouvir a chamada. E agora já me estão a ouvir melhor? Ainda não, Manuela. Não? Um bocadinho melhor, se o doutor acha que já consegue ouvir? Sim. Sim, olha, pronto, é assim, eu tenho acompanhado através da internet as informações que têm sido dadas pelo laboratório Neurotec. Não sei se o nome lhe diz alguma coisa. Sim, sim. Pronto, é uma terapia das células encapsuladas. Pronto, eu pensei que houvesse alguma coisa já, pronto, não em termos de cura, mas alguma coisa que pudesse ajudar. Pronto, nos casos em que a pessoa ainda não está cega, não é? Sim, sim. Que eu tenha conhecimento é tudo experimental ainda. Portanto, ainda estamos à espera que saiam os resultados e depois é necessário testar em humanos. Pronto. Mas a ideia que eu tinha é que já estava a fazer teste em humanos. Pois não tenho esse conhecimento, pelo menos que já esteja assim tão avançado a ponto de se começar a tratar a retinopatia pigmentada com esse estudo que referiu. Pronto, obrigadíssima pela Manela, muito obrigada pela sua participação aqui no consultório. Seguimos agora até Águas Santas para receber o Jorge Antunes. Olá Jorge, seja bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Muito obrigada, Sra. Jornalista. Muito boa tarde para o Sr. também. Sr. Doutora, eu fui operado às cataratas em março, a 23, e agora em dezembro, a 10. A primeira análise é que estou a sentir-me bem para já. Mas o que eu queria saber eram 4 pontos. Se era possível explicar-me. Portanto, disseram-me a mim que me puseram uma lente interocular e pediram para eu não coçar a vista após a operação de 50 dias. Eu gostava de saber se essa lente interocular se é definitiva, fica sempre e é para continuar ou não. Isto era um dos pontos. Quer que eu responda já? Eu pensava que ia dizer os 4 pontos e depois respondia. Desculpe que eu estou a ouvir muito mal. Estamos a ouvir muito mal, eu tenho que pedir para nos aumentarem o volume, porque não se consegue ouvir aqui em estúdio. Portanto, eu depreendo que o senhor, antes de mais, boa tarde, Sr. Antunes, depreendo que o senhor foi operado às cataratas, penso que terá sido isso. Sim. E que implantaram uma lente intraocular. Pois, de facto, o que nós fazemos, a catarata não é mais do que uma opacidade de uma estrutura que temos dentro do olho que se chama cristalino. Eu tenho aqui um modelo, se calhar é mais fácil perceber desta maneira. Doutor, em saber o que é que tinha trazido consigo. Isso, é o modelo. Se me puderem filmar o modelo mais próximo, rapidamente percebem o que é uma catarata. Portanto, nós dentro do olho temos uma estrutura que se chama cristalino, que é esta estrutura aqui que eu estou a tirar, que está atrás da pupila.
esta estrutura é considerada uma lente fisiológica, portanto tem uma capacidade de alterar o comprimento anteroposterior e, portanto, conseguimos focar, acomodar, vemos bem para longe, para perto. Com o passar da idade, ela perde essa elasticidade, começamos a precisar de óculos para perto. E, finalmente, se ficar opaca, por exemplo, pode ter vários padrões, este padrão pode ficar assim com estas opacidades, que é uma catarata cortical, pode ficar com uma opacidade central, que é uma catarata subcapsular posterior, pode ficar completamente amarela ou castanha, uma catarata madura ou nuclear, enfim, pode ter vários padrões esta catarata. E o que nós fazemos é, vamos retirar este cristalino, ou por outra, mantemos a sua cápsula, mas retiramos todo o conteúdo e depois, como o cristalino tem em média mais ou menos 23 dioptrias, se não colocássemos uma lente intraocular, a pessoa ficava sem ver, só via luz, porque faltavam-lhe 23 dioptrias. Então aí nós introduzimos uma lente intraocular dentro desta cápsula do cristalino. E aí nós podemos ter várias modalidades. Se o indivíduo é míope, por exemplo, nós vamos calcular, a pessoa tem 5 dioptrias de miopia, subtraímos 23 e introduzimos uma lente com a correta potência para que a pessoa não necessite de óculos para longe. Esta é a forma mais simples de se resolver o problema da catarata. Uma lente monofocal, quer dizer, vai ficar a ver bem para longe, vai precisar de usar óculos para perto. Essa lente, se a pessoa só tiver miopia ou hipermetropia, vai compensar a miopia e a hipermetropia, ou se tiver astigmatismo, temos que pôr uma lente chamada de tórica. Uma lente tórica, tem aqui outro exemplo. O doutor trouxe tudo. Trouxe tudo. É uma lente, por exemplo, isto claro à escala, porque a lente é enorme, Claro. É uma lente que tem, este é apenas um modelo, 3 pontinhos em cima e 3 pontinhos em baixo. Eu penso que se consegue ver ali isso. Portanto, se a pessoa tiver um astigmatismo a 90 graus, eu vou aplicar a lente a 90 graus e corrijo, para além da miopia ou hipermetropia, também o astigmatismo. Se o indivíduo tiver o astigmatismo a 180, ponho a 180, se tiver a 20, ponho assim, enfim, ponho a lente no local onde a pessoa tem o seu astigmatismo. E, portanto, com este tipo de cirurgia, corrige a miopia, a hipermetropia e astigmatismo. Vamos imaginar que é uma pessoa que não quer usar óculos para perto também. Existem várias soluções. Uma delas são as lentes multifocais. São umas lentes que, em vez de serem lisas, como esta, por exemplo, é uma lente que corrige a visão apenas para longe, é uma lente que tem estas rodinhas centrais. E então estas rodinhas centrais permitem que a pessoa consiga ter outro foco de perto e, portanto, fica independente do uso de óculos para perto. Há outro modelo também, que são as lentes acomodativas. São umas lentes, como esta, por exemplo, que têm um movimento anteroposterior, dentro do olho faz este movimento assim, e ao fazer este movimento, a lente vai bascular anteroposteriormente e, portanto, vai simular uma acomodação e também torna a pessoa mais independente do uso de óculos. Portanto, são vários modelos de lentes intraoculares que nós podemos ter para resolver o problema da pessoa quando operamos a cirurgia de catarata. E respondendo diretamente à sua pergunta, sim, se de facto a cirurgia correu bem, se não houve complicações, se o cálculo da lente foi correto, a lente é definitiva, não se tira fora. Pronto. Sr. Doutor, Diga, Jorge. pontos, vou só esclarecer. Não sou miúpe, não sou estimativo, como é que se diz? Há outra doença dos olhos que se chama... Disse miopia, hipermetropia ou astigmatismo, mas a pessoa pode ser... Não tem nisso, nem diabetes, nem nada disto. Certo, mas a pessoa pode ser métrope. Métrope quer dizer é uma pessoa que não precisa de óculos para longe, que vê 10 décimos sem óculos. Mas mesmo assim, quando operamos a catarata, temos sempre que introduzir uma lente intraocular. Sempre. Eu já vi qual era a lente, que era aquela mais que a mim mais me interessava a fazer. Já vi qual era a lente, sobre as todas, e portanto qual era essa. Pois, porquê? Porque eu tive uma consulta ainda ontem, foi quarta, eu fui operado na segunda-feira, teve uma consulta logo na terça, e em que disseram que estava tudo a correr bem, como também na outra também se aconteceu, e de que eles disseram precisamente o que o doutor disse. Eu vou deixar de usar óculos, porque eu usava óculos progressivos, vou deixar de usar óculos, não vou precisar para longe, e vou precisar de óculos só para ler. Pronto, esse ponto já estou esclarecido. Agora só queria fazer mais uma pequenina pergunta, que era para não demorar muito. Era de que, qual é a percentagem de visão, portanto, entre
o antes e depois. Se é que há percentagem de visão. Sim, nós temos uma escala, há várias escalas. Nós utilizamos a escala europeia. Que depois Um décimo, 2 décimos, 10 décimos. Depende. As pessoas podem ser operadas às cataratas, por exemplo, se tiverem 50% de visão, ou menos, se tiverem 5 décimos, se tiverem 4 décimos, 1 décimo, podem até contar dedos a 10 centímetros, tudo depende do grau da catarata. Quanto mais avançada for a catarata, melhor vê. Mas se o seu olho ou qualquer olho de qualquer pessoa é saudável, se não tem lesão a nível do nervo óptico, nem da retina, nem da córnea, enfim, se o único problema for a catarata, então, idealmente, a pessoa vai ficar com 10 décimos, 100% de visão, pronto, sem óculos para longe, só com óculos para perto ou com outras opções que eu acabei de explicar. Mas a pessoa, se tiver um olho sem outra patologia, fica com 100% de visão. A mim, sim. Perdão, Sr. Doutor. Jorge, temos que ser breves, por favor, está bem? O médico, quando me consultou, disse-me, portanto, na vista que foi operada já há mais tempo, na primeira, tinha-me dito que eu estava com 85, mas que ela que ia subir mais. Portanto, que era a que estava pior quando eu fui operada. Esta, portanto, só me vai dizer agora, se pouco, na próxima terça-feira, que eu volto lá. Portanto, acho que está a correr bem e, portanto, eu realmente é das coisas que eu queria saber, porque eu fui um oftalmologista fora e foi ele que me disse, não vale a pena receitar-te mais lentes na medida em que tu estás de uma maneira tão atacado com cataratas, tens que ir para a operação. Ou melhor, aconselho-te a ir para a operação. Pronto, e foi ele próprio que me despachou e que me disse, vai, pede lá o que tu quiseres, no teu posto, que tu tens que ser operado, que isto está muito mal. E felizmente foi operado há 8 meses, foi operado agora e eu estou perfeitamente bem. Aquela senhora que disse que não lia as letras abaixo do Porto Canal, pois sim, senhor, eu a 3 ou 4 metros estou a ler as letras. Ótimo, Jorge. Vamos ter que passar para o telespectador, eu peço desculpa. Vou desejar a todos, a todo mundo e ao Porto Canal em especial e ao seu doutor, ótimas festas de Natal. Muito obrigada. Para si também, Jorge, obrigada. Vamos manter-nos em Águas Santas, agora desta vez, para recebermos a Alda Mendes. Olá, Alda, seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde, eu não sou Alda, sou Rosa, menina. Rosa Mendes. Rosa Mendes. Peço desculpa. De nada. Olha, era o seguinte, eu sou diabética, tenho 63 anos e ando a ser seguida no Hospital São João uma vez por ano na oftalmologia. Sim, Há uma semana atrás comecei a ver umas rodinhas miudinhas e no domingo eu estava a ver televisão à noite e apareceu-me já uma mosca maior. Eu fiquei assustada e ontem fui ao Hospital da Trofa e fui oftalmologista. E esteve-me a ver o olho e disse-me que é uma coisa que acho que é in vitro, que faz um gel, e esse gel soltou-se e é que me faz ver essas manchas pequeninas, que enquanto for pequeninas não tinha problema. Que se eu começar a ver uns relâmpagos ou umas moscas maiores, ir logo ao oftalmologista, porque esse líquido por vezes faz fratura na retina da vista. Eu já não tive coragem de perguntar, porque a doutora disse-me que se isso acontecesse eu tinha que ir lá para cozer a retina. Eu já não tive coragem de perguntar se isso de cozer a retina, se eu perco a visão, ou o que é que me acontecerá. Muito bem. Doutor, tenho 1 minuto para Está responder, bem, está então, bem? muito rapidamente, porque isto é muito frequente, estas questões são muito frequentes. Dona Rosa, boa tarde, antes de mais. Portanto, vamos socorrer outra vez do modelo que é mais simples perceber desta forma. A estrutura que vai captar a informação luminosa, a informação visual, é a retina, que é esta película que está aqui a amarelo. Todos os meios são transparentes. A córnea é transparente, a pupila é transparente, o cristalino é transparente, o conteúdo do olho que aqui não está mostrado, que se chama vítreo, que é o tal gel que falou, também é transparente. O que acontece muitas vezes é que esse gel, idealmente devia ser transparente, mas por vezes forma uns pequeninos cristais. E se aconteceu essa explicação que o meu colega lhe falou, esse gel que está aqui fixo na base do nervo óptico pode muitas vezes descolar, e o descolamento do vítreo é uma coisa diferente do descolamento da retina, pode descolar e fica este anel no meio do olho a boiar e por esse motivo vê essas tais sombrinhas ou moscas. Mas é muito importante que saiba que num diabético pode ter pequenas hemorragias ou então pode ter um descolamento da retina, um início do descolamento da retina,
que pequeninos vasos da retina podem sangrar e, portanto, pequeninas gotas de sangue podem se misturar com este gel, com este vítreo, e também dão essas mosquinhas, essas pintinhas pretas. Portanto, se notar uma alteração, de repente, em vez de 2 ou 3 pintinhas, vê 10. Ou se começar a ver faíscas de luz, que significa que a retina está a ser tracionada, ou se começar a ver uma sombra, então aí, nesse dia, não é marcar consulta, é imediatamente ser vista por um oftalmologista num serviço de urgência. Está bem? Dr. Álvaro Sá, muito obrigada por estar connosco no consultório. Consultório que volta amanhã, a partir das 5 aqui no Porto Canal. Deixe-se ficar connosco, conto consigo desse lado amanhã. Até lá.